Nigéria, o país das criptomoedas. Hoje eu quero fazer um react aqui de uma matéria que saiu no portal do Bitcoin. Vamos à matéria. O título é: Nigerianos não param de comprar Bitcoin enquanto a economia do país derrete. E tem um subtítulo aqui: o apetite dos nigerianos pela maior criptomoeda do mundo só aumenta em meio a uma inflação mensal que beira a casa dos 20%. Essa matéria foi escrita por Wagner Higgs. E aí vamos à matéria, né? Os nigerianos continuam a comprar Bitcoin em grande escala, mesmo com medidas anticripto impostas pelo governo. Embora os bancos e outras instituições financeiras sejam proibidas de negociar criptomoedas na Nigéria, essa classe de ativos não é considerada ilegal. A matéria diz ainda o seguinte: mas o crescimento na adoção do Bitcoin na Nigéria não é de agora e vem de longa data. Desde 2017, pelo menos, quando os cidadãos passaram a confiar na maior criptomoeda do mundo, tanto como investimento quanto reserva de valor. A matéria diz ainda o seguinte: nos últimos anos, a alta desenfreada da inflação elevou o Bitcoin a um outro patamar no país africano, que passou a contar com mais empresas do setor de criptomoedas, além de aplicativos de carteira para celular. O pico foi em 2020, quando a Nigéria ocupou, entre os 154 países estudados, o oitavo lugar em termos de adoção de criptomoedas, de acordo com o relatório da Chainalysis. É interessante tudo que a gente está vendo aqui nessa matéria, né? Porque tem mais outra informação aqui relevante. Em agosto do ano passado, o jornal The Guardian destacou o crescimento desenfreado na adoção do Bitcoin no país africano, alimentado pela repressão política, controles de moeda e inflação galopante. Mas o que mudou de lá para cá? Os nigerianos continuaram correndo para comprar Bitcoin. Afinal, a economia do país ainda colapsa por causa da inflação e da deterioração econômica global. Eu acho aqui que nesses últimos dois parágrafos ficou bem claro a situação da Nigéria. A gente precisa situar um pouco o país Nigéria, né? A Nigéria faz parte do continente africano. O continente africano tem 54 países, né? A Nigéria é, acho que, o maior país do continente africano, pelo menos é o país mais populoso, né? A Nigéria tem uma população de mais de 210 milhões de pessoas, ou seja, é uma população similar à população do Brasil, só que ela tem um território 9 vezes menor que o território brasileiro. A Nigéria poderia ser um país com melhor distribuição de renda, afinal, a Nigéria é um país produtor de petróleo, né? Petróleo que sempre acaba sendo uma grande riqueza para os países que detêm produção, né? do petróleo, desse combustível natural, né? Mas a Nigéria é um país de uma desigualdade social incrível. Então, não adianta produzir petróleo se o dinheiro ganho com essa produção de petróleo não é revertido socialmente para o país, não é revertido com melhorias para o país e para a população. Falando da Nigéria, parece até que a gente está falando de um país que a gente conhece muito bem, né? Então, a desigualdade social na Nigéria está presente, está bastante presente. Inflação no país não para de crescer. Nesse momento, a inflação beira os 20% ao mês. E com tantos os problemas, a população vem encontrando nos últimos anos, no Bitcoin, uma forma de proteger o seu dinheiro, de proteger o seu capital, né? Vamos continuar aqui olhando alguns trechos dessa matéria.
A Nigéria tem se colocado como um dos principais expoentes da utilização em massa do Bitcoin e, mais recentemente, das stablecoins. Muitos nigerianos, no entanto, trocam a moeda digital no mercado de pessoa para pessoa, P2P na sigla em inglês, onde as transações são precificadas em dólar por conta dos bancos locais serem proibidos de intermediar valores relacionados a criptomoedas. Veja bem, essa transação pessoa para pessoa, essa é a ideia inicial do Bitcoin. O Bitcoin foi criado exatamente para não ter atravessadores, para não ter instituições financeiras, governos querendo arrancar um pedaço ali daquela transação financeira, para que as pessoas negociassem a criptomoeda de pessoa para pessoa. Então, se na Nigéria vem ocorrendo isso, é o conceito básico, né? É um dos conceitos básicos do Bitcoin, né? Vamos aqui a mais informações. A corretora Paxful relata que no primeiro semestre deste ano, o volume de negociações na Nigéria atingiu quase 400 milhões de dólares. Aliás, diz a matéria, a Paxful afirma que a África foi responsável por sua marca de 10 milhões de usuários. Segundo a empresa, quase 3 bilhões de dólares foram negociados globalmente na exchange, né, na corretora, em 2021. Um crescimento de 1.200% em relação a 2020, de acordo com os dados compartilhados pelo site All Africa. Só na Nigéria, o volume foi superior a 760 milhões de dólares. E os usuários do país ultrapassam a marca de 2 milhões, apesar da crise financeira global. Ou seja, não é só a Nigéria que está em crise, né? Neste momento, depois da pandemia, o mundo todo está em crise, né? Você vê os Estados Unidos aí, uma das principais economias do mundo, sofrendo drasticamente com inflação, tendo que aumentar os seus juros, né? E a gente vê aqui que na Nigéria, de uns tempos para cá, cada vez mais pessoas têm adotado o Bitcoin como uma proteção do seu capital, do seu dinheiro, né? E as transações já deram conta aí de 760 milhões de dólares, isso, se eu não me engano, só no primeiro semestre deste ano. É muito dinheiro, né? E vamos aqui a outras informações que eu também acho bastante interessante e que demonstram que não é só o Bitcoin que vem sendo utilizado na Nigéria. As criptomoedas, de uma forma geral, caíram no gosto do povo nigeriano, né? A Nigéria é o país com a maior atividade em criptomoedas atualmente, segundo revelou um estudo da consultoria Morning Consult, divulgado em julho, quer dizer, divulgado no mês passado, né? Segundo a publicação, 55% dos adultos nigerianos afirmam que compram ou vendem moedas digitais pelo menos uma vez por mês. Os controles de capital e a inflação extrema estão associados a níveis mais altos de uso de moedas digitais no país. O país africano é seguido por Turquia, com 54% dos adultos utilizando as criptomoedas, né? A Tailândia, com 44%, o Paquistão, com 37%, o Vietnã, com 35%, os Emirados Árabes Unidos, com 34%, e a Argentina, com 32% das pessoas adultas fazendo algum tipo de transação, utilizando de alguma forma as criptomoedas. O Brasil aparece em 19º lugar nessa lista, com 19% de utilização, enquanto os Estados Unidos ficaram em 28º lugar, com 16%. Japão e China aparecem nas últimas posições, registrando apenas 7% e 8%, respectivamente, de adoção de criptomoedas por pessoas adultas.
Esse dado é muito interessante, né? Porque mostra que muitos países, principalmente países que enfrentam mais desigualdade social, enfrentam mais dificuldades com a sua economia, né? Mais dificuldades da população em ter uma estabilidade, né, junto ao mercado financeiro, ao mercado econômico e também um respaldo por parte de bancos, né? A gente sabe que boa parte dos países pobres do mundo tem em grande parte de sua população pessoas que não estão ainda bancarizadas, por incrível que pareça. São pessoas que não têm uma conta bancária. Eles precisam fazer negociações e os bancos não querem abrir contas para essas pessoas porque a transação financeira delas é muito baixa, porque o poder aquisitivo delas é muito baixo, porque elas não têm comprovação de renda, porque elas têm uma renda baixíssima. Então, essas pessoas veem nas criptomoedas uma opção de conseguirem sim fazer negociações financeiras com pouco dinheiro que elas têm, sem precisar ficar comprovando nada para a instituição financeira, instituição governamental, muitas vezes até fazendo as transações financeiras nem por corretoras, mas P2P, como a gente já falou aqui nessa matéria do portal do Bitcoin. Aliás, uma matéria muito interessante do portal do Bitcoin, viu? Escrita por Wagner Higgs. E a matéria continua aqui, ó. Nigerianos driblam cerco. Desde que a população nigeriana começou a intensificar a adoção do Bitcoin como uma alternativa contra a inflação, o Banco Central da Nigéria passou a tomar medidas para tentar conter esse hype. Em fevereiro do ano passado, proibiu instituições financeiras de processar transações com Bitcoin. Os nigerianos, então, criaram condições para seguir o caminho da descentralização, mesmo com o cerco. Um mês depois, o país ganhou seu primeiro caixa eletrônico de bitcoins. A resposta do Banco Central nigeriano foi criar a forma digital de sua moeda oficial, que foi batizada de Naira Digital, ou Inaira, com o objetivo de melhorar o sistema de pagamentos no país. Criou-se também o slogan Mesma Naira, mas possibilidades. E um site dedicado à iniciativa. Não é só o Bitcoin o inimigo do governo. Com a desvalorização da Naira, os nigerianos também aumentaram suas apostas no dólar, a ponto do chefe do Banco Central nigeriano emitir alertas às instituições financeiras, políticos e pessoas de alto perfil. Segundo o site Business Posts, ele pediu a essas pessoas, a entidades, para não sacarem nairas, com o objetivo de convertê-las em dólares apenas para mantê-los. Ou seja, o que a gente vê aqui, né, é que na hora que eles não podem vencer-nos, eles juntam-se a nós. Ou seja, a partir do momento que eles perceberam que as criptomoedas tinham saído de controle estatal, né, que eles não tinham nenhum controle sobre as criptomoedas, nenhum controle sobre os bitcoins. Aliás, as criptomoedas foram criadas para isso mesmo, para eles não terem o controle sobre elas, né? Eles o que fizeram? Eles lançaram a moeda deles também como moeda digital, criaram o Inaira, né? Ou seja, juntaram-se as pessoas que já estavam investindo e dando a sua atenção às criptomoedas, às moedas digitais, querendo dessa forma valorizar a moeda deles, valorizar a moeda nacional, até enganar um pouco a população, né? Porque a gente sabe que uma moeda centralizada, uma moeda pertencente a um governo, não vai ser uma criptomoeda de qualidade, uma criptomoeda que passe segurança para a população, né? Na verdade, a população continua nas mãos do governo a partir do momento que utiliza, que adota esse tipo de criptomoeda, né? Então, muito interessante essa matéria do portal do Bitcoin, uma matéria escrita por Wagner Higgs, né, que mostra que a Nigéria não é só o país do Bitcoin, mas é o país das criptomoedas. Um país onde 55% da população adulta já tem algum tipo de contato com as criptomoedas. Matéria muito interessante
e que vale a pena. Eu vou deixar na descrição do canal o link, né, dessa matéria, porque quem quiser lê-la de forma completa, eu simplesmente selecionei aqui alguns trechos, fiz uma interpretação de alguns dados, né, falei um pouco aí do contexto que envolve a Nigéria, mas se você quiser ver essa matéria na íntegra, o link dela vai estar na descrição. Então, muito interessante saber isso e podemos dessa forma afirmar: a Nigéria hoje é o país das criptomoedas. O meu nome é Fábio de Lima, este canal é o Minimalista Cripto. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal do YouTube, caso você não esteja inscrito ainda. E eu só tenho que agradecer mais uma vez a você por estar conosco aqui em mais um vídeo sobre esse mercado fascinante das criptomoedas. Obrigado mais uma vez e até breve.